Vamos resolver esta equação diferencial bem aqui. Resolva essa equação, depois encontre também a solução que contém o ponto 0,1 e determine seu intervalo de validade. Veja que essa parte de encontrar a solução que contém o ponto 0,1 é a mesma coisa que resolver este PVI aqui. Veja, eu simplesmente troquei y por y'. Então, y' é igual a 4x menos x ao cubo dividido por 4 mais y ao cubo. E a solução que contém o ponto 0,1 é a mesma coisa de dizer que y de 0 é igual a 1. Então, essa segunda parte nada mais é do que resolver um PVI. Pois bem, inicialmente nós vamos resolver a equação diferencial dy dx igual a isso. Eu simplesmente troquei dy dx por y', e aqui eu repeti 4x menos x ao cubo sobre 4 mais y ao cubo. Observe que esta equação é uma equação claramente não linear, porém ela é separável. Você consegue deixar o que está escrito aqui com y do lado esquerdo e o x do lado direito. Você consegue deixar a incógnita do lado esquerdo, variável independente do lado direito. Muito bem, então quando você chega nessa etapa, basta você fazer uma integração simples em relação a x. E integrando em relação a x, obtemos, se você integrar isso em relação a x, fica 4 mais y ao cubo, y', integral disso, dx, igual a integral de 4x menos x ao cubo dx. Nessa primeira integral, basta você lembrar que y' é igual a dy dx. Ou seja, y' dx é a mesma coisa que dy. Então isso é o que nós chamamos de uma substituição. Então você faz essa substituição e obtém 4 mais y ao cubo dy aqui do lado esquerdo e o lado direito, integral de 4x menos x ao cubo dx. Ora, essas integrais são muito simples. A integral de 4 em relação a y é 4y, integral de y ao cubo é y à quarta dividido por 4, isso desse lado, igual. Desse outro lado, tu vai ficar com a integral de 4x, que é 4, né? X ao quadrado sobre 2. Então vai ser x ao quadrado. Na verdade vai ser 4 por 2 dá 2. Então vai ser 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado aqui. E menos a integral de x ao cubo, que é x à quarta sobre 4. Mais uma constante arbitrária. Com isso, nós chegamos na seguinte solução geral, né? Você tem que a solução geral para esta equação diferencial não linear, porém separável, né? Ela vai ser isso aqui, né? Vou colocar aqui em cima. Y à quarta sobre 4 mais 4y. Primeiro a gente coloca o y, depois a gente vem colocando o que tiver de x, né? Esse aqui você passa para cá, vem mais x à quarta sobre 4. E esse 2x quadrado vem menos 2x ao quadrado. Isso aí igual a uma constante arbitrária. Não, você pode melhorar isso, né? Vamos multiplicar por 4 para tirar essas frações aí. Então você multiplica por 4, aí fica y à quarta mais 16y mais x à quarta menos 8x quadrado igual a uma certa constante, na verdade, igual a uma constante arbitrária. Então, aqui você tem a solução geral da sua equação diferencial. Agora, devemos fazer y, veja, o x é 0, o y é 1. Então, y de 0 igual a 1. Certo? Na solução geral.
Para que isso? Para a gente encontrar a solução que vai conter esse ponto. Mas dizer que y de 0 é igual a 1 na solução geral é simplesmente onde tiver y você coloca 1 e onde tem x você coloca 0. Então vai ficar assim, né? 1 à quarta mais 16 vezes 1 mais 0 à quarta menos 8 vezes 0 quadrado igual a uma constante. Então isso aqui resulta apenas que a constante é igual a, que dá 16 mais 1, né? 17. Portanto, a solução da equação, aqui vamos botar assim, PVI, né? Eu já tinha dito que isso era um PVI. Portanto, a solução da equação, ou a solução do PVI, é y à quarta mais 16y mais x à quarta menos 8x quadrado igual a 17. Agora, acabamos de resolver esse PVI, encontramos essa solução, faltou responder qual era o intervalo de validade da nossa solução. O que é o intervalo de validade da nossa solução? É o maior intervalo no qual a solução e a sua derivada vão estar definidas. Bom, aqui a gente vê que isso aqui está definido para qualquer x real. A tua solução está definida implicitamente através dessa equação e aqui o x pode assumir qualquer valor real. Porém, a derivada da solução, a solução é y, né? Então, a derivada da solução, aí eu já não posso garantir que está definida para todo x. Porque aqui você tem o seguinte, ó, você tem dy dx sendo igual a 4x menos x ao cubo dividido por 4 mais y ao cubo. Só que 4 mais y ao cubo não pode ser zero. Ou seja, isso aqui vai nos dar alguma informação importante. Veja, quando 4 mais y ao cubo é igual a zero, a gente está dizendo que o y ele é raiz cúbica de menos 4. Então, aqui é onde reside o nosso problema. Quando o y é raiz cúbica de menos 4, quanto é que dá o nosso x? Se você quiser usar uma calculadora científica, né, você vai ver que isso daqui é aproximadamente igual a menos 1,5874. Tudo bem, mas quando o y é isso aqui, quanto é o x? Né? Quando 4 mais y ao cubo é zero, tu tem esse y, e substituindo em, vou chamar asterisco aqui, essa equação, né? Em asterisco, obtemos. Aí você fica com, veja, o y é esse raiz cúbica de menos 4, ó, a quarta, mais 16 vezes essa raiz cúbica de menos 4, ó, que seria esse y, mais x a quarta menos 8x quadrado igual a 17. Ficaríamos com essa equação aqui. Ou ainda, você fica com x à quarta menos 8x quadrado. Aí esse 17 você traz para cá, fica menos 17. Aí fica mais. Você pode botar assim, menos 4 elevado a 4 terços. E aqui mais 16, aí menos 4 elevado a... Aqui ficou 4 terços, aqui fica somente 1 terço, igual a zero. Bom, esta equação é uma equação biquadrada, né? Para resolver essa equação, você faria assim. Você chamaria... Bom, aqui já tem y, né? Eu chamaria z de x quadrado. Aí ela ficaria assim, né? Ficaria z quadrado menos 8z. Bom, e aqui ficaria esse número, né?
ficaria esse número aqui, menos 17 mais menos 4 elevado a 4 terços, mais 16 menos 4 elevado a 1 terço, igual a zero. Então aqui tem uma equação de segundo grau para você resolver. Mas só que esses valores estão muito inviáveis para a gente fazer isso na mão, né? Você pode usar uma calculadora científica e verificar que, de fato, essa equação biquadrada ela vai ter solução, né? E a solução dela, isso implica, esse x que você obtém aqui, ele vai ser aproximadamente mais ou menos 3,3488. Você usaria aí uma calculadora científica para fazer isso aí. Não teria nenhum problema. Certo? Agora a questão é, você tem esse valor, é assim, ó. Então tá aqui, é menos 3, alguma coisa, né? Então tu tem aqui o menos 3,34, aqui tu teria o 3,34, e a tua condição inicial é y de 0 igual a 1. Então o zero está aqui no meio, ó. Então o maior intervalo que contém a nossa condição inicial é justamente esse intervalo aqui, que vai desse número para esse. Então o intervalo de validade da solução é justamente esse intervalo aqui, né? Menos 3,3488, 3,3488, que é o maior intervalo no qual a derivada está definida. Porque, lembrando, isso aqui, ó, o y ao cubo, não é? Ele tem que ser diferente disso, ó. 4 mais y ao cubo é diferente de zero. Então o y tem que ser diferente desse valor. Quer dizer que o x tem que ser diferente desse valor aqui. Certo? A gente coloca igual porque, claro, para resolver as equações a gente trabalha com a igualdade. Mas o que está subentendido aqui no final das contas é que nesses valores de x, não é, que vieram de onde? Desse y daqui. E esse y é o quê? É onde não tem derivada. Pronto, então nesses valores a derivada não existe, ou seja, quando tu pegar a curva definida implicitamente por essa equação, nesses pontos desse x aqui, essa curva ela tem tangente vertical. Pronto, então se a derivada não está definida nesses pontos, o maior intervalo que contém o zero no qual ela está definida é justamente esse, né? Que a integral está definida aqui, aqui não está. Está definida aqui, ó, e está definida aqui. Então, o maior intervalo onde a derivada está definida é justamente esse. Se você usasse um software para traçar as curvas integrais dessa equação diferencial, ou seja, quando você coloca aqui no lugar de 17, a constante é arbitrária. Então, o software vai produzir para você curvas como essa que a gente está vendo aqui. Tá? Qual é o intervalo de validade da solução? Qual solução? A solução do PVI, né? A solução do PVI é essa daqui. Qual o intervalo de validade dela? O intervalo de validade dela é justamente esse daqui, ó. Vamos dizer que está aqui, esses valores, ó. Menos 3,34 está aqui e aqui é 3,34 alguma coisa, né? Certo? A solução é essa curva aqui, ó, que está neste intervalo. Entre esses dois números é essa curva. Essa daqui é a solução do nosso PVI, esta curva aqui, que tem esta equação definida neste intervalo aqui. Certo? Foi isso que nós acabamos de identificar. Aí, nesses pontinhos aqui, que são os pontos onde a derivada não existe, o que é que acontece aqui? A derivada não existe quando y é igual a zero, né? Então, por isso que eu coloquei 4 mais y ao cubo diferente de zero. Porque quando y é zero,
Isso acontece nesses valores de x que nós encontramos, correspondentes, né? Então aqui você tem o quê? Tangentes verticais. Então um ponto onde a derivada não existe é justamente um ponto onde a tangente é vertical, e esse gráfico confirma muito bem o que nós acabamos de observar nos cálculos. Bom, então vamos resolver esse PVI. E, claro, determinar o intervalo no qual a solução está definida. Inicialmente, você vai resolver esta equação diferencial. Y' igual a 1 menos 2x dividido por y. Claramente é uma equação separável. Você pode trazer o y para cá, fica y' igual a 1 menos 2x. Aí você integra em relação a x, fica isso igual a isso aqui. Você integrou em relação a x. Você sabe que isso daqui é dy, então fica a integral de y dy igual a integral de 1 menos 2x dx, sim, mais a constante, né? Essa integral aqui, ela é y² sobre 2. Essa daqui, integral de 1 é x. Integral de menos 2x é menos x² sobre 2. E aqui, mais a constante. Aí você pode multiplicar tudo por 2. Fica y² igual a 2x. Não, aqui, perdão. Integral de menos 2x é somente x², viu? Somente x². Porque é x² sobre 2 vezes 2 dá só x². Então aqui, y², aí 2x, essa daqui é menos 2x², porque eu estou multiplicando tudo por 2, né? E aqui seria 2c, que ainda é uma constante arbitrária, aí você continua chamando de c. E aqui só organizando, vamos botar y². Se você quiser, você passa tudo para o lado de cá, né? Mais 2x² menos 2x igual a uma constante. Isso aqui é a solução geral, que é a solução geral. Só que para resolver o PVI, você tem que pegar a condição inicial e substituir na solução geral. Então, como y de 1 é menos 2, obtemos. Então, você vem aqui, ó, e coloca menos 2 onde for o y, e onde for o x, você coloca 1. Desse jeito aqui. Significa que você vai ficar com 4, mais aqui fica 2, aqui menos 2, igual a c. Então, a constante c é 4. E a solução, né? E a solução vai ser você pegar isso daqui, 2x² menos 2x, e coloca igual a 4. Tudo bem, você está aqui com a solução com y definida de forma implícita. Só que este é um caso onde você consegue explicitar a tua função y. Basta passar todo mundo que está aqui para o lado de lá, né? y² igual a 4, aí menos 2x vai mais 2x, né? E esse aqui vem menos 2x². Você vai ficar com isso daqui. Ou seja, y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 2x menos 2x². Você tem duas possibilidades. Ou y é mais essa raiz ou é menos. Certo? Então, qual delas vai ser a solução para esse PVI? Aí é só você olhar a condição inicial. Y de 1 tem que ser menos 2. Não é? Então, você tem que ter menos 2 aqui. Veja, o x é 1. Se você botar 1 aqui dentro dessa raiz,
fica o quê? 4 mais 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 quadrado. Aqui cancela. Bom, então faz sentido. Menos 2 igual a raiz de 4, que é 2. Isso só faz sentido se for menos. Né? Só faz sentido se for menos. Isso aqui a gente estava imaginando, né? E a solução é essa, ou seja, devemos ter, na verdade, é y, que é uma função de x, sendo menos a raiz de 4 mais 2x menos 2x ao quadrado, que cumpre a condição inicial. Uma vez que nós encontramos essa solução para esse PVI, nós devemos agora ver o intervalo no qual essa solução está definida. Ora, então claramente você deve ter o seguinte: devemos ter 4 mais 2x menos 2x ao quadrado maior do que zero. Você tem que ter isso aqui maior do que zero. Tá, devemos ter isso aqui, ok. Daí, para analisar isso aqui, você vai pegar o 4 mais 2x menos 2x quadrado e igual a zero. Isso significa o quê? Bom, para resolver essa equação, você pode dividir tudo por 2. Na verdade, você vai dividir tudo por menos 2. Você faz isso aqui. Então, vai ficar x quadrado menos x menos 2 igual a zero. Isso implica x igual a menos 1 ou x igual a 2, que são as raízes, né? Os zeros dessa equação, as raízes dessa equação aí. Pronto, quando você chegou nisso daqui, aí você coloca assim, né? Você coloca aqui o menos 1, você coloca aqui o 2. Veja que aqui você tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. Não, para baixo, perdão. Para baixo, né? Aqui está menos o coeficiente do x quadrado. E onde é que ela vai ser, então, positiva? Aqui, ó. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Quer dizer que esta função aqui, o intervalo de definição dela vai ser de menos 1 até 2. Porque você tem que ir atrás do maior intervalo aberto no qual a solução está definida, assim como sua derivada. Se você analisasse aqui a derivada, ó, quem é dy dx? A derivada é 1 menos 2x sobre y. Então veja que aqui o y tem que ser diferente de zero. O y não pode ser zero para essa derivada ficar definida. Agora, se o y for zero, o que é que acontece? Aí você vem para cá. Ó. 0 igual a menos raiz de 4 mais 2x menos 2x ao quadrado. Você tem isso daqui. Ou seja, 4 mais 2x menos 2x quadrado tem que ser igual a zero. Então, mesma coisa, x igual a menos 1 ou x igual a 2. Quer dizer que esta expressão para a derivada está me dizendo, olha, o x não pode ser menos 1 e o x não pode ser 2. Mesma coisa. X não pode ser menos 1 e x não pode ser 2. Nesses pontos, a derivada não existe. Ou seja, a tangente é vertical nesses pontos. Aí, quando você olha para a condição inicial, o x é 1. O 1 está aqui. Então, o maior intervalo que contém a condição inicial é justamente esse. Aqui também, né? Ele contém 1, ó. Porque aqui não só a função está definida nesse intervalo, mas ela tem que conter a condição inicial, né? Tem que ser as duas coisas. Então devemos ter isso, daí temos isso aqui. Isto é, o x tem que estar entre menos 1 e 2, certo? E contém x0 igual a 1. Do mesmo modo, dy dx é isso, né? Donde, quando você iguala a zero, você acha esses pontos.
E o maior intervalo que contém x0 igual a 1 é menos 1 e 2. Então, o maior intervalo que contém a condição inicial, na qual está definida a função y e a sua derivada.